mundo não consegue entender que é mais difícil para se viver quando não se tem amor. O homem causa guerras e só traz a morte e a dor. Eu quero encontrar a fonte desse amor para me livrar de toda essa dor. Quero ser livre pra sonhar, quero ser livre pra viver. Somente com Jesus nós podemos vencer. O mundo não consegue entender. Para sermos felizes, nós temos de viver com harmonia e muita paz, pois só o amor pode transformar esse mundo aqui. Eu quero encontrar a fonte desse amor para me livrar de toda essa dor. Quero ser livre pra sonhar, quero ser livre pra viver. Somente com Jesus nós podemos vencer. Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que está conosco, participando novamente deste momento de culto. Como sempre tenho dito, agora é um momento muito importante, a sua participação neste culto. Então esqueça as demais coisas que estão ao seu redor e participe, concentre-se neste momento de culto, concentre-se no culto. O salmo de hoje, no primeiro versículo, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. O texto para nossa reflexão hoje vai ser o texto de Romanos, onde fala das provas e da certeza do amor de Deus. E olhando para esse texto de Romanos, no nosso culto de hoje nós vamos meditar sobre o tema firmados em Cristo, somos mais que vencedores. Vamos cantar o próximo hino, Grande Deus, o teu louvor. Eterno amor, com os anjos celebramos.
Vamos invocar a presença de nosso Deus e Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã em Cristo, nós temos novamente o privilégio de estarmos na presença de Deus para este momento de culto. E nós queremos estar na presença de Deus de maneira agradável a Ele, de forma agradável a Ele. E o rei Davi, no Salmo 51, versículo 17, diz que Deus não despreza aqueles que se aproximam dele com um coração humilde, com um coração arrependido. Por isso eu te convido para que você se coloque agora diante de Deus e com o coração verdadeiramente arrependido, com toda a humildade, confesse todos os seus pecados. Vamos orar confessando os nossos pecados. Ó Deus justo e santo, que desejas que eu também seja santo. Como o apóstolo Paulo, reconheço que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou. Sei que mereço condenação e castigo, mas assim como o apóstolo Paulo confiou, eu também confio na tua infinita misericórdia e graça. Por Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, por causa de tua fé em Jesus, eu te perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra sua Bíblia no Salmo 125, Salmo 125. Este Salmo 125, ele tem como título A Segurança do Povo de Deus. É um hino de confiança, um hino de confiança. O povo confia em Deus, o Senhor, e ora pedindo ajuda. Então, te convido para que nós façamos a leitura deste salmo juntos. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos que nos concedas o Espírito Santo para pensarmos e executarmos sempre as coisas retas, as coisas que estão de acordo com a Tua Santa Palavra, a fim de que nós, que sem Ti nada podemos, nos tornemos por Ti capazes de viver segundo a Tua vontade.
mediante Jesus Cristo, teu Filho, aquele que nos reconciliou, nós pedimos. Amém. Cantamos o próximo hino, Bendito Jesus. O texto da epístola, da carta para o domingo de hoje, 8º domingo após Pentecostes, Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o 39, Romanos 8, 31 a 39, que, como eu já disse antes, é o texto para nossa reflexão hoje. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A leitura do Santo Evangelho, Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus capítulo 13, do versículo 44 até o 52. Temos aqui mais algumas parábolas. O capítulo 13, aqui de Mateus, tem várias parábolas, algumas delas nós já meditamos, a parábola do semeador,
a parábola do joio na semana passada, e para o culto de hoje, a partir do versículo então 44, aqui nós temos a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola. Essas duas parábolas ensinam que fazer parte do reino de Deus ou do reino dos céus, como diz aqui, é algo tão precioso que faz com que as outras coisas percam o seu valor. Então, vamos ouvir a leitura do Santo Evangelho. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos o próximo hino, Refúgio e Fortaleza. Refúgio e Fortaleza. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é, socorro bem presente nas tribulações, e
exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco nesse momento, então, quando nós vamos meditar sobre o tema Firmados em Cristo, somos mais que vencedores. Querido irmão, querida irmã em Cristo, olhando para o momento que nós estamos vivendo por causa do Covid e de tantas outras coisas que estão acontecendo, você se considera um vencedor ou um perdedor? Quem sabe, em muitos momentos da vida, você chega a pensar que é um nada, que é um perdedor e só isso. Mas preste atenção, Deus hoje vai nos dizer que, firmados em Cristo, somos mais que vencedores. Querido irmão, querida irmã, a época que vivemos tem sido declarada a época da liberdade, onde os supostos preconceitos são quebrados a cada dia, e cada um pode fazer o que bem entende da sua vida. E com isso, a imoralidade sexual, a prostituição, e tantas outras coisas são interpretados como coisas normais e não mais tanto como problemas na sociedade. Cada vez mais aumentam os crimes violentos, aumentam os assaltos, aumentam os roubos, as mortes, os assassinatos. Além disso, os meios de comunicação que nós temos aí, seja TV, rádio, internet, noticiam guerras entre as nações, corrupções, escândalos, falências. Se vemos a libertinagem aumentando, se vemos as crises aumentando, se vemos os problemas aumentando, como será o mundo no futuro? Será que de fato nós vamos ter e nós vamos viver, como estamos dizendo, um novo normal? Este é o mundo no qual vivemos, repleto de aberrações, repleto de confusões. E é neste mundo que Satanás passeia, fazendo uso constante das suas artimanhas, enganando as pessoas, levando as pessoas para longe de Deus. É aqui neste mundo que nós cristãos também vivemos, e estamos sujeitos a sermos prejudicados por causa de todas estas coisas que estão acontecendo. O medo, o desânimo, o desespero, o orgulho, a vaidade, a mentira, a falsidade, são algumas das armas do diabo para prejudicar a vida dos filhos de Deus. Nós somos ridicularizados, nós somos zombados, nós somos olhados com ar de deboche. Quem sabe quando nós nos dirigimos para a igreja com a Bíblia na mão. Talvez seja por isso que muitos já nem mais fazem isso, nem levam mais a sua Bíblia. E aí, quem sabe, nós fazemos a mesma pergunta do apóstolo Paulo aqui no nosso texto, no versículo 31. Que diremos então à vista destas coisas? Todos sabemos qual a nossa situação diante de Deus. Nós somos por natureza pecaminosos e corruptos. E assim como o povo de Israel, precisamos nos entristecer muito e confessar:
eis-nos aqui, portanto, havemos pecado. Números capítulo 14. E juntamente também com Jó, temos que dizer, como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito, ocultando, escondendo os meus pecados. Sem arrependimento dos pecados, sem uso de sinceridade diante de Deus, a pergunta do apóstolo Paulo não tem resposta. O Espírito Santo, no uso da lei de Deus, contida nas Escrituras Sagradas, nos leva à mudança de mentalidade, ou seja, nos leva ao arrependimento. E aí então, sob a nova direção de Deus em Cristo, temos a garantia de viver sob a proteção do Senhor dos Exércitos. Os males que nos cercam, o diabo, o mundo mau, a nossa própria natureza pecaminosa, encontrarão uma barreira, uma forte rocha, que é Cristo em cada um de nós. E a partir daí poderemos dizer como o apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 18 do capítulo 8. E ainda, e se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 31. Firmados em Cristo, somos mais que vencedores. Querido irmão, querida irmã, Deus, Ele sabia que sozinhos nós continuaríamos desviados, afastados, incapazes para nos libertar dos problemas deste mundo, do pecado, da condenação eterna. Já ouvimos muitas vezes a frase popular, a voz do povo é a voz de Deus. Mas esta frase não corresponde com a verdade bíblica, pois ela dá uma falsa aparência de que Deus está ao lado das grandes multidões, mesmo que essas multidões sejam descrentes, incrédulas e que zombem de Deus. Deus não se deixa enganar pelas aparências humanas. Ele está ao lado, sim, daqueles que vivem na verdade, daqueles que procuram a verdade, o caminho e a vida, que é o Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdade, por isso está com aqueles que andam na verdade, ainda que estes sejam a minoria. Deus, tendo executado o seu plano de salvação, conforme o versículo 32, que diz, não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos amou primeiro, queridos irmãos e irmãs, e este amor perfeito, demonstrado e provado na morte de Jesus por nós, e na sua ressurreição, este amor, ele nos constrange, diz a palavra. A graça de Deus não se desgasta, a graça de Deus, ela é eterna, ela continua perfeitamente válida hoje e sempre, mesmo neste mundo cheio de evoluções, cheio de mudanças. O perdão, a fé, a salvação, a vida eterna, nos são dados graciosamente em Cristo. E por isso, as perguntas que o apóstolo Paulo faz aqui no nosso texto, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Essas perguntas, elas só têm uma resposta satisfatória para aqueles que se entregaram a Cristo e decididos estão em seguir a Cristo.
e também em deixar com que o Espírito Santo dirija a sua vida. Para esses também são as promessas. É Deus quem nos justifica, é Cristo Jesus quem intercede por nós. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, o Filho de Deus, a Filha de Deus, não precisa temer quando todo o mundo parece estar contra ele. Mesmo que os cristãos representem em número a minoria diante de tantos descrentes, nem por isso o cristão é ou será menos feliz. Ao contrário, ele é verdadeiramente feliz. Por isso, alegrem-se sempre no Senhor, porque é vivendo na dependência de Deus e de sua palavra que o cristão encontra a verdadeira felicidade. É onde a minoria, neste caso, vence também todos os poderes do mal. Sim, queridos irmãos e irmãs, o crente em Cristo, ele é sempre assistido pelo poder de Deus e dos seus santos anjos. As vitórias serão uma realidade em meio às pressões mencionadas no início desta meditação. Pois cada filho de Deus, cada filha de Deus está debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso, do grande e glorioso Pai. Por isso, firmados em Cristo, somos mais que vencedores. Estando nesta fé que salva, podemos com convicção repetir: quem será contra nós? Quem intentará acusação contra nós, se Cristo já garantiu o perdão? Quem nos condenará ou nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Deus promete ser o socorro presente, sempre presente nas tribulações. Será angústia? Aí também nós temos uma promessa fantástica no Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Será perseguição? O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, explica que os perseguidores serão banidos e sofrerão a penalidade de eterna destruição, de condenação eterna. É Deus batalhando por nós, a fim de que nós sejamos cada vez mais vencedores. Será fome ou nudez? Jesus faz outra promessa em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, alimentação, vestes, o pão nosso de cada dia que nós precisamos para a nossa vida, tudo isso promete Jesus, tudo isso lhes serão acrescentadas. Será perigo ou espada? Pergunta também o apóstolo. E aí temos também a constatar tão grande número de testemunhas cristãs que foram libertas de perigos e também de espadas, ou do perigo da morte. Querido irmão, querida irmã, se nós ficarmos com o mundo, se ficarmos ao lado do mundo, se ficarmos ao lado do diabo e também do lado daqueles que não creem, quem será a favor de nós e nos dará vitórias nas situações difíceis? Vitórias que beneficiam a nossa alma? Se alguém quiser aproveitar esta vida com os seus prazeres, que recompensa terá no final? Quem poderá livrar a sua alma da condenação? Só Cristo salva.
E esta salvação igualmente nos libertará de todo e qualquer problema que possa nos afastar de Deus. Este é o consolo, o conforto e a solução que a palavra de Deus quer transmitir para você hoje e sempre. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido irmão, querida irmã, firmados em Cristo, somos mais que vencedores, porque eu estou bem certo que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, firmados em Cristo, somos mais que vencedores. Que assim seja na minha e na tua vida. Amém. Cantamos o próximo hino, Jesus é o guia. Querido irmão, querida irmã da São Marcos, também sempre lembrando que se nós estivéssemos no culto público aqui reunidos na igreja, este seria o momento do nosso ofertar, o momento de agradecermos a Deus, devolvendo a Ele parte dos bens que Ele nos concede. Por isso continuo convidando cada um dos irmãos e irmãs para que continuem fazendo a sua parte, para que continuem trazendo as suas ofertas de gratidão, para que continuem sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem concedido, e traga de fato a sua oferta. E também lembramos que nós temos o projeto Nosso Templo, esse compromisso que nós temos, também temos a oferta especial para a ação social, que é esse envelope vermelho aqui. Então também incentivamos os irmãos e irmãs para que façam estas ofertas. E nós também queremos orar a Deus, agradecendo pelo privilégio que Ele nos dá de fazermos parte do seu reino, de sermos a sua igreja e de ajudarmos no trabalho de evangelização do mundo através do nosso ofertar. Vamos orar. Ó Deus eterno, bendito sejas para sempre. Tu és grande, glorioso e poderoso, misericordioso e generoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a Ti. Nós não podemos de fato Te dar nada, pois tudo vem de Ti,
tudo a ti pertence e nós só devolvemos o que já era teu. Trazemos as nossas ofertas de gratidão para expandirmos o teu trabalho. Recebe-a, Senhor. Amém. Nós queremos também agora ter um momento de oração geral da igreja. Queremos orar aqui pelos aniversariantes, aniversário de nascimento. Nos últimos dias, tivemos aí, dia 20, a Tayeli Bueno, que esteve de aniversário. Dia 23, a Marissa Caetano. Dia 25, o Lucas Gautier. Dia 26, Fábio Furlan, Fernando Henrique Ben, Yara Sancel Martins Dominicali. Até dia 27, Claudineide Azeredo. Estes aniversário de nascimento. Aniversário de batismo, dia 21, Carmen Paula Glink Miller. Dia 21 também, a Zuleika Maier Rosa. Dia 22, Giovanni Henrique Miller. Dia 22 também, a Gedimar Aparecida Chiarotti Mendes. Dia 23, Cleiton Gustavo Jubim. Dia 24, Graciene Marques Jubim. Dia 24 também, a Kelly Patrícia Brancalhão. E dia 25, Davi Gomes da Silva. Estes até hoje. Queremos também incluir na oração, também o nosso irmão, o senhor José. Ele é pai do Claudemir Rosa, o pai do nosso vice-presidente da congregação. Passou por uma cirurgia, mas com a graça de Deus já está em casa, se recuperando. Também queremos incluir aqui o nosso irmão, o André e a Isabela, estão de luto, e também os demais familiares. Esta semana que passou agora, o nosso irmão, o senhor Vitor, o pai do André, faleceu. Então queremos orar aí por esta família que está de luto. Queremos também orar pelo senhor Geraldo, o avô da Cirlei, que está aí também com problemas de saúde. Também queremos orar pela mãe da Fabiana, que esteve aí hospitalizada, a Fabiana Jubim, esteve hospitalizada há alguns dias, mas também agora, graças ao bom Deus, já está em casa. E também queremos orar. Nos últimos dias aí tivemos notícias de vários lugares mundo afora, onde os cristãos estão sendo perseguidos. Então queremos orar também por esta questão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, te louvamos pelos teus magníficos testemunhos. Tuas palavras iluminam e dão entendimento às pessoas simples. Por tratares conosco conforme o teu constante amor, nós te agradecemos, ó Senhor. Apesar do teu amor, ó Pai, desrespeitamos as tuas leis. Reclamamos por não compreendermos a tua vontade, mas falhamos em orar pedindo iluminação e entendimento. Muitas vezes consideramos as riquezas terrenas, as riquezas materiais aqui deste mundo, mais preciosas do que a aceitação da tua santa vontade. Muitas vezes ficamos fascinados com as joias de grande brilho e valor, mas esquecemos de dar valor
aos tesouros depositados em tua palavra. Muitas vezes falhamos em persistentemente lançar a rede da tua palavra para apanhar pecadores para o teu reino. Ficamos preocupados com as coisas ruins que podem nos acontecer e esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Estamos seguros da nossa salvação através de teu Filho Jesus Cristo, mas muitas vezes deixamos de viver como pessoas salvas. Por estes e outros pecados contra a tua santa vontade, perdoa-nos, ó Senhor. Ajuda-nos com a orientação do teu Espírito Santo, a fim de que possamos escolher o que realmente é importante nesta vida. Ajuda-nos a estabelecermos nossas prioridades de acordo com aquilo que promove o crescimento do teu reino. Amado Deus e Pai, pedimos também dá discernimento espiritual aos líderes na igreja, na sociedade, no governo, para que possamos viver em tranquilidade e ordem. Também queremos de maneira especial agradecer por teres cuidado e amparado o nosso irmão, o senhor José, o pai do Claudemir, do nosso vice-presidente. Obrigado, ó Pai, por ter cuidado dele, por ter abençoado a cirurgia e agora também a sua recuperação. Pedimos que, de acordo com a tua santa vontade, ó Pai, ele logo possa estar totalmente restabelecido na sua saúde. Da mesma forma, queremos pedir pelo senhor Geraldo, o avô da Cirlei, que também está com problemas de saúde. Pedimos, estenda a tua mão, a tua graça sobre ele, para que ele logo também possa estar restabelecido. Também sobre a mãe da Fabiana, que esteve hospitalizada por alguns dias, mas com a tua graça, com a tua bênção, ela já está melhor, já está em casa. Pedimos que continue abençoando e que logo ela possa estar totalmente restabelecida na sua saúde. Queremos também ainda, amado Deus e Pai, pedir pelo André, pela Isabela, pelo irmão do André e todos os demais familiares e amigos que estão chorando, que estão sofrendo pelo falecimento do nosso irmão Vitor, o pai do André. Pedimos que dê força, ânimo, coragem para eles neste momento tão difícil de dor, de luto, de sofrimento. Também queremos ainda, amado Deus e Pai, pedir por todos os teus filhos e filhas pelo mundo afora, que estão sendo perseguidos por causa da fé em Jesus. Pedimos que os proteja, que os abençoe, que os guarde e que permaneçam firmes e fiéis na fé em Jesus para a vida eterna. Te agradecemos também por todos os aniversariantes que foram aqui lembrados, que todos permaneçam firmes e fiéis na fé em Jesus. Amado Deus e Pai, que a tua presença esteja em nossos lares e em nosso país. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Querido irmão, querida irmã, como
É bom podermos estar na presença de Deus para o momento de culto, mesmo que ainda não estejamos juntos aqui na igreja fisicamente, mas estamos aí online e, como também sempre tenho dito, aproveite essa oportunidade que Deus lhe dá e compartilhe também o link do nosso culto aqui para demais pessoas, as pessoas do seu convívio, amigos, conhecidos, familiares, para que também possam participar deste momento de culto. Da mesma forma também, as demais mensagens que temos enviado, a mensagem sobre provérbios, a mensagem para as crianças, e não esqueçam, participem, aproveitem também a oportunidade, quarta-feira à noite, o nosso estudo, o Momento 21, às 21 horas, sempre na quarta-feira, aí nas redes sociais. Provavelmente a partir de agora, nós vamos fazer sempre no YouTube, mas estaremos também informando. Vamos terminar esse nosso momento de culto agora, cantando o próximo hino, Ninguém nos amou como o Filho de Deus. Fiquem todos na paz de Jesus.